tarde a todos. Deveria ter copiado aqui, tanta coisa para falar eu tenho, mas espero que a cabeça ajude a não esquecer de nada. Em primeiro lugar, agradeço muito aos que nos recebem aqui hoje, né, que nós não temos ainda um anfiteatro desse porte para receber convidados tão especiais, né. Então, a Escola de Engenharia de São Carlos, o professor Catalano, como seu diretor, e toda a equipe, né, tem sido muito generosa com o nosso instituto, né. Até as cerimônias de formatura, né, de colação de grau, temos feito todas aqui, né, com atendimento, não vou dizer melhor do que o da minha unidade, que lá somos muito bem tratados também, mas aqui parece que é a nossa casa, né, de tão bem recebido que a gente é aqui na ESC. Então, agradecer muito aos colegas por esse apoio, né. Agradecer à professora Laís e ao professor Marcelo Guelen pela coordenação do Química 16, né, que, como o professor Montanari falou, é uma tradição aqui, como ela foi dito, né, que eu criei isso junto com o professor Montanari. É uma super tradição aqui no nosso instituto, né, quer dizer, agradecer a presença do professor Adriano, do professor Montanari. Professor Adriano, não sei se o senhor sabe, mas quando criamos o Química 16, uma das poucas críticas que houve lá na minha unidade, sempre tem crítica, né, até para coisa boa, né? Alguém falou assim: nossa, mas você não para de copiar a física, né, que a física tem ciência 19, né? Não, mas eu não preciso copiar a física, né? A física nasceu junto com o instituto, né? Então está tudo bem. Então foi uma cópia, mas passou tanto tempo já que já esquecemos disso, né? Quer dizer, estamos em paralelo aí fazendo coisas boas, não é? E temos também a presença do presidente da comissão de pesquisa, o professor Fábio. Qual é o termo que eu tenho que me referir? É Director to be, não é? O Elected Director do nosso instituto, né? O professor Daniel e o nosso próximo diretor, que assumirá no domingo, dia 17, e a professora Elizabeth Assaf, a nossa vice-diretora, né? Vários colegas aqui, então agradeço muito a todos. Estamos numa ocasião aqui muito especial, não é? Quando, no final da gestão do professor Carlotti, acho que a gente teve um evento com ele, acho que 2 dias antes do fim do mandato, ele falou uma coisa muito engraçada, né, que eu falei na congregação passada, ou no evento passado, não me lembro mais, mas que é um termo que eu gostei muito, que eu não conhecia, não é muito comum lá no Nordeste, mas ele falou assim: enquanto houver bambu, como é que é? Tem flecha, né? Enquanto houver bambu, há flecha, não é? Eu gostei muito desse negócio, né? Que ele trabalhou até o último dia, não é? Então, estamos aqui às vésperas do fim do nosso mandato e seguimos tentando fazer coisas boas para o nosso instituto. Então, esse evento de hoje aqui é muito especial. Agradeço muito à professora Fátima, né, que se deslocou de São Paulo para vir aqui nos prestigiar. A professora Fátima tem muita experiência, né, uma gestão exitosa no Egida. A gente teve a oportunidade de conversar algumas vezes, né, professora, sobre algumas coisas que foram feitas aqui no Instituto nessa direção. E até acho que um evento em São Paulo, que fizemos muito importante aquele evento. Não foi? Acho que 5 colegas falaram, teve um debate muito rico, né? Eu agradeci várias vezes a professora pelo convite e fiquei muito feliz em participar. E eu considero, pessoal, que esse evento aqui é central para a nossa universidade, né? Quer dizer, uma unidade do tamanho da USP, um campus como esse aqui de São Carlos, tem sido caracterizado, quer dizer, não só por uma certa homogeneidade, né, da visão de universidade, da percepção do que a gente precisa passar para os nossos alunos, mas com uma certa continuidade, não é? Então, há muitos anos que eu não vejo uma ruptura aqui. Então, quer dizer, esse evento que é feito agora, eu tenho certeza que, se fosse daqui a 2 semanas, o professor Daniel também teria iniciativa de fazer algo nessa linha, porque temos funcionado com uma paz inacreditável para alguns colegas. Quando eu falo que a coisa funciona bem, que não acredito que toda assim, a reunião do conselho funciona bem, maravilhosamente bem. Então, nós temos essa sensação de paz e de continuidade das ações, né, que tem sido muito bom para o nosso instituto. E esse tema daqui é central, né? Sempre se fala da ressignificação da universidade, né? Como é que a universidade tem que ser avaliada. Acho que já superamos uma questão super importante nos últimos 15 anos, né? Que, usando um termo que o professor Mascarenhas usava, que é a torre de marfim, né? Que somos muito acadêmicos, isso já foi superado. Eu acho que não cabe mais no debate hoje dizer que a universidade precisa dar satisfação à sociedade. E eu não estou falando por causa da repactuação do imposto que teremos há pouco tempo, teremos em alguns anos, né, que começou não, mas para mostrar o significado da nossa universidade para a população. Tem sido, há 15 anos não se falava muito nisso, e era meio estranho, né? Falava, se alguém perguntasse para você, o que é que você faz na USP? Eu falava, você tem doutorado na minha área? Eu falava, então não vou nem perder tempo, que você não vai entender mesmo. Hoje a gente mudou a lógica, né? Quer dizer, a gente tem que sair, tem que justificar por que a sociedade paulista, porque vale a pena pagar 10, 12 mil reais de mensalidade para um aluno para estudar aqui dentro, né? Então, a gente tem que justificar cada vez mais o nosso papel, e não há forma de justificar sem ter esse contato com a sociedade. E, para ter esse contato com a sociedade, a gente precisa aprender, precisa entender qual é o significado da universidade. E isso passa por avaliação, que é uma coisa nova que a gente não tinha, não é? E entender qual é o papel na nossa universidade, que, ao mesmo tempo, né,
super tradicional, super antiga, que vai, até o fim dos tempos, vai haver universidade, a gente vai precisar de formação, não há nada, não há caminho na ignorância, não há caminho fora da educação, então a gente sempre vai existir, tem que se ressignificar, e, por outro lado, a gente tem que estar na vanguarda, porque ou a gente se torna interessante para os alunos e para a sociedade, ou senão a coisa acaba. Não é? Nós tivemos várias provas recentes do papel da nossa universidade, da Universidade de São Paulo, das universidades públicas brasileiras, não é? E esse assunto aqui é cada vez mais quente, né? Quer dizer, estratégia de avaliação, a gente tem falado sobre isso nos diferentes âmbitos e temos o grande privilégio aqui no Brasil, talvez a professora Fátima ou o professor Jacques fale sobre isso aqui, mas eu não conheço outras iniciativas como essa iniciativa Métricas, não é? Que nos coloca todos juntos, né, que o professor Jacques... Eu já fiz esse curso já, fui a segunda edição. Vários aqui fizeram já também, não foi? O professor Montanari, vários fizeram, e recomendo fortemente. É um período espetacular de formação, de reflexão, né? Quem puder fazer. Os 3 livros que foram lançados são muito importantes, não é? Então, várias discussões irrelevantes que a gente tem em alguns âmbitos aqui de congregação, de departamento, poderiam ser enriquecidas se alguém levasse esses livros e colocasse na mesa para fazer uma consulta de vez em quando, né? Para sair um pouco do chute, que a gente não está num ambiente de tantas especulações. Não é? Há dados, e esse projeto Métricas, já tem quantos anos, professor, esse projeto? No 7º curso, né? Então deve ter uns 10 anos já de existência o projeto, né? Quer dizer, tem um fomento contínuo da FAPESP, uma coisa super importante, não é? E hoje à tarde nós teremos essa oportunidade de conversar com a professora aqui, tá certo? Eu lhes asseguro que ficarei aqui na mesa redonda e falarei muito menos do que eu falei até agora, tá certo? Então fiquem muito tranquilos em relação a isso, é uma satisfação tê-los aqui, muito obrigado, professora Fátima, muito obrigado, professor Jackson, não sei se ele já entrou remoto, não é? Mas podemos começar agora. Obrigado a todos pela presença e um excelente evento para todos nós. Obrigado. Bom, muito obrigada, professora Milton. Vamos dar início, então, à nossa primeira palestra. Bom, então, o título da palestra é A Universidade e seus Impactos. Eu vou falar um pouquinho sobre o histórico profissional do professor Jacques, que é bem extenso, né, mas aqui tem um pequeno resumo. Bom, então, o Jacques Marcovitch é professor emérito da Universidade de São Paulo e organizador da trilogia Repensar a Universidade, que reúne textos de dezenas de autores dentro da temática tratada no evento de hoje. Como a professora Milton acabou de mencionar, caso vocês não conheçam os livros, fica aí a recomendação para a leitura, né? São livros que estão disponíveis gratuitamente online. Então, fica a recomendação. O professor Jacques ainda coordena o projeto Métricas, que há anos realiza ações voltadas à divulgação, discussão e aprimoramento de métricas e indicadores de performance institucional no contexto especialmente das universidades públicas paulistas. Atualmente é professor sênior da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuaria e do Instituto de Relações Internacionais, ambos da Universidade de São Paulo. Foi reitor da USP de 1997 a 2001 e atualmente integra o Conselho Superior do Graduate Institute of International and Development Studies em Genebra. Na pessoa do professor Hamilton Varela, cumprimento os organizadores do Química às 16, iniciativa do Instituto de Química de São Carlos, e cumprimento os colegas do campus da USP de São Carlos, que incluem os institutos, faculdades, mas também a nossa co-irmã, Universidade Federal de São Carlos, o núcleos da Embrapa e demais instituições de ciência, tecnologia e inovação. Cumprimento a minha colega, professora Fátima Nunes, e os demais colegas da USP que nos acompanham. Quero cumprimentá-los pela escolha do tema avaliação universitária. Eu vou iniciar a apresentação, a proposta de iniciar com os temas que nós iremos abordar. O que é avaliação universitária? Quais são os seus conceitos? O que diferencia métrica de resultados e de impactos? O que são métricas de impacto centrados na sociedade? Como o monitoramento de impacto pode contribuir para prestar contas à sociedade? E, finalmente, os desafios 2026-2030 das universidades estaduais paulistas. O que é avaliação? É um processo de coletar, analisar dados, métricas e indicadores, não é para nem punir, nem premiar, mas é para tomar decisões fundamentadas. A avaliação não é apenas
dar uma nota ou classificar. Isso pode também acontecer, mas a avaliação é para entender o desempenho, a qualidade e a eficácia de um projeto de pesquisa, de uma instituição ou de uma universidade. A avaliação tem três funções principais. Primeiro, informar, ter clareza sobre o desempenho acadêmico. Melhorar, identificar aspectos para aprimorar o percurso. Validar, confirmar se uma meta de qualidade está sendo atingida. E a principal contribuição da avaliação é se tornar um mapa que mostra como migramos de uma situação presente a uma situação almejada. Desde alguns anos atrás, o projeto Métricas, que eu tenho o privilégio de integrar, tem se dedicado ao tema da avaliação responsável. E para isso, nós escolhemos aqui alguns destaques. Qualquer métrica ou indicador escolhido para representar uma dimensão de desempenho acadêmico implicará na possibilidade de distorção de comportamentos. Quando nós escolhemos poucas métricas ou uma métrica, haverá essa distorção de convergir para essa métrica para atender às suas expectativas. Quanto maior for a dependência em relação a um conjunto limitado de indicadores, maior será essa tendência de distorção. Processos de avaliação aumentam o diálogo entre a universidade e a sociedade, com flexibilidade, mas também induzindo a representatividade na avaliação das atividades acadêmicas. Mas o que é avaliação responsável? A declaração Dora, que tem sido algo presente nos grandes debates da avaliação da pesquisa, especialmente, na avaliação responsável, nós combinamos métodos qualitativos e quantitativos. A avaliação responsável oferece opções de indicadores dos impactos econômicos, sociais, culturais, ambientais ou nas políticas públicas decorrentes dos projetos de pesquisa ou de extensão. Finalmente, indicadores de impacto social sistematizam a aferição, mas ajudam a compartilhar resultados com a sociedade. A melhor síntese que nós vamos encontrar da migração, da evolução da avaliação universitária está na súmula curricular da FAPESP, adotada a partir do ano passado, 2025. A súmula curricular da FAPESP, muito diferente do currículo Lattes, é algo que retrata em 4 páginas, no máximo, a experiência profissional de um pesquisador, de um docente. Essas 4 páginas se dividem em 6 seções: a formação, o histórico profissional acadêmico, mas vejam que a terceira dimensão não é a lista de publicações, mas são as contribuições que o pesquisador, a pesquisadora, o docente, a docente, tem dado à ciência, tecnologia e inovação. Portanto, é um número limitado de 3, 4, 5 contribuições no máximo, onde o pesquisador fez a diferença. E a súmula curricular obriga o pesquisador, a pesquisadora, a escolher o que é mais relevante na sua trajetória de pesquisa. A mesma coisa será solicitada pelo departamento, pelo instituto e pela universidade. Quando tudo é prioritário, nada é prioritário. Daí a importância de escolher as contribuições significativas que cada um pretende tornar visível na hora de solicitar recursos ou solicitar a sua avaliação. É claro que depois das contribuições, nós encontraremos os financiamentos obtidos e os indicadores quantitativos tradicionais: número de publicações de artigos, de livros, número de aulas dadas, número de citações dos seus artigos mais importantes e, finalmente, outras informações relevantes. Essa forma de avaliar o desempenho está presente no portal da FAPESP, nessa página súmula. Mas vamos agora ver o contexto no qual essa avaliação universitária está ocorrendo. Nós estamos migrando para uma nova era. Nós estamos vivendo uma transição, aliás, um conjunto de transições, uma transição demográfica, digital, ecológica, energética, socioeconômica e geopolítica. Essas transições geram profundos impactos.
A transição econômica, ela é alimentada e alimenta a digitalização. A transição social provoca uma profunda dualidade na sociedade entre o município de São Paulo, o município de Santarém, ou o município de São Carlos e a periferia do Estado de São Paulo, no Estado de São Paulo, das várias cidades, nós temos uma dualidade crescente. A transição política, gerando essa polarização, a transição energética, as fontes renováveis cada vez mais demandadas, a transição ecológica, que leva a eventos extremos que exigem, ao mesmo tempo, redução de emissões de gás de efeito estufa, mas também a capacidade de adaptabilidade, a transição geopolítica crescente imprevisibilidade, nós estamos vivenciando isso de uma forma intensa, e, finalmente, uma transição demográfica que tem diminuído o indicador de desenvolvimento humano. Tudo isso vai levar a um conjunto de desafios para as universidades estaduais paulistas, e quando falamos de avaliação universitária, é bom saber o que se espera de nós como dirigentes universitários e nós também como integrantes de uma sociedade. Em primeiro lugar, a defesa da autonomia universitária, isto é, a capacidade de poder decidir quais são as prioridades. Mas para isso, vocês vão ver que nós temos que aprender a prestar contas. E essa autonomia universitária, ela tem que ser defendida, em especial no momento atual, que nós estamos frente a uma reforma tributária. A questão da inteligência artificial, no ensino, pesquisa e extensão e na proposição de políticas públicas, os temas de ciência aberta, mas também efeito China, já que a China está ascendendo como um lugar de construção de conhecimento, de evolução tecnológica e também de inovação. Nesse quadro de transição, o que é uma universidade? A construção da identidade universitária frente às rupturas, transformações do século XXI. De onde nós estamos vindo, aonde estamos e para onde estamos indo. Isso significa perguntas que cada um de nós, integrantes da universidade, deve se perguntar: o que ensinar, o que pesquisar, o que transferir para a sociedade? Essas são perguntas que a cada ano letivo, a cada ano do calendário, cabe essa inquietude de, ao mesmo tempo, preservar o conhecimento acumulado, fazê-lo avançar, mas procurar abrir novas avenidas na busca de novos horizontes. E tudo isso vai nos levar a uma pergunta de como prestar contas à sociedade. Lembremos que é essa sociedade que nos mantém. E, portanto, da mesma forma que fomos capazes, na crise sanitária, de prestar contas à sociedade do que fomos capazes de fazer, Faculdade de Medicina, hospitais universitários, como faremos isso nas outras transições que citamos, nas outras crises que a sociedade está enfrentando. Mas uma universidade é um conjunto de concepções, não é algo homogêneo. Aqueles que integram os colegiados centrais é que vão perceber essas várias concepções. Uma concepção liberal, uma concepção utilitária, uma concepção de pesquisa e uma concepção social. A concepção liberal é essencialmente das humanidades, que é a formação de pessoas cultas, com visão críticas e atentas aos valores da cidadania. Já na concepção utilitária, tipicamente as escolas de engenharia, de agronomia, é formar profissionais com habilidades e competências técnicas para resolver problemas muito concretos. A concepção de pesquisa, que são essencialmente os institutos de química, os institutos de física, os institutos de matemática, é formar cientistas com possibilidades infinitas de buscar a exatidão para a construção do conhecimento. E, finalmente, a concepção social, que são as faculdades de medicina, as escolas de educação, as faculdades de saúde pública. Eles formam agentes de transformação para responder às demandas sociais de saúde, educação, nutrição e renda. Veja, portanto, que cada uma dessas concepções tem valores específicos e horizontes de tempos distintos. Quando falamos de escola de engenharia, são horizontes que podem ir a 5, 10, 15 anos,
Mas quando falamos de concepção liberal, nós estamos falando de conhecimentos que podem ser até atemporais. Diferente da concepção de pesquisa, que pode levar até séculos, e a concepção social, que será muito pautada pelo tempo de vida de uma comunidade ou de um núcleo familiar. Agora, se as concepções de universidade nos separam, quais são as concepções que nos unem? O que nos une são os nossos valores. É bom sempre lembrar essa frase que está no campo central da Universidade de São Paulo, que no mundo do conhecimento o centro está em toda parte. E, portanto, cada uma das áreas de conhecimento é um centro da universidade. Todos os centros estão imbuídos de valores. Esses valores foram estabelecidos no Código de Ética da Universidade de São Paulo por mais agora de 25 anos. O que esse Código de Ética afirma é a defesa do direito à pesquisa, do pluralismo, da tolerância e da autonomia em relação aos poderes políticos. E o dever de promover os princípios de liberdade, justiça, dignidade humana e solidariedade. Isso significa uma liberdade acadêmica, mas também uma neutralidade institucional. Isto é, uma instituição onde todos podem exercer a sua liberdade acadêmica. Vamos agora para a segunda pergunta. Quais são os conceitos para a avaliação universitária? Nós temos 5 conceitos que são basilares: métrica, dado, indicador, resultado e impacto. Métrica é uma medida para quantificar a realização de um objetivo ou meta. Dado é a evidência para a mensuração de uma atividade acadêmica, ensino, pesquisa e extensão. Indicador são 2 dados, é um conjunto de dados para monitorar o desempenho das instituições de ensino superior. O dado é o número de professores, um dado é o número de alunos. A relação aluno-professor num determinado curso ou numa determinada sala de aula, esse é um indicador. Então, nós precisamos de dados confiáveis para gerar indicadores confiáveis. Mas qual é a diferença entre resultado e impacto? O resultado é o produto da atividade acadêmica. Ela decorre da atividade de ensino, pesquisa e extensão, e o impacto é o efeito econômico, social, ambiental, cultural decorrente do resultado. O resultado, portanto, é o número de ingressos no caso do ensino, número de teses publicadas no caso da pesquisa, número de projetos de extensão, e o produto são essas atividades que oferecemos à sociedade. Mas o impacto é mais do que o resultado. O impacto é o efeito que essas atividades, que esses produtos tiveram na sociedade. Então vejam que a métrica é uma medida, o dado é uma evidência, o indicador é a combinação de 2 evidências, e o exemplo que nós acabamos de dar, número de alunos por professor ou número de publicações por professor. O resultado é o produto das atividades universitárias e o impacto é o efeito desses produtos. Isso nos leva à terceira pergunta: o que diferencia as métricas de resultados e as métricas de impacto? Para chegar a isso, vamos lembrar o que são métricas de insumo. São recursos orçamentários que nos permitem ter professores, funcionários, infraestrutura e investimentos, e nós temos um compromisso na USP de ter uma gestão responsável de recursos públicos para garantir a sustentabilidade financeira da nossa instituição. Métricas de processo são as atividades realizadas, disciplinas e cursos, estudos e pesquisa, orientação de estudantes, iniciativas junto à comunidade, parcerias. Essas são métricas de processo. E quais são as métricas, então, de resultados? Métrica de resultados é o número de egressos, é o número de publicações, são os relatórios técnicos e as teses publicadas, os pareceres emitidos, as patentes depositadas, os softwares registrados. Esses são resultados. Agora, impacto são os efeitos reais e verificáveis
junto a destinatários e ou beneficiários dos resultados do ensino, da pesquisa e da extensão. Nós estamos falando de efeitos sociais, econômicos, ambientais, culturais, de inovação, de governança, decorrentes, total ou parcialmente, das nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Veja, portanto, essa diferença entre resultados, que são produtos, e impacto, que são efeitos. Agora vamos nos perguntar o que são essas métricas que têm impacto na sociedade. E para isso, nós precisamos distinguir quem avalia os resultados e quem avalia os impactos. O resultado é avaliado pelos pares com foco no rigor científico e na qualidade. E, nesse caso, privilegia-se as métricas de excelência e a qualidade da pesquisa, do ensino e da extensão, distanciando-se de uma perspectiva de saturação e hiperprodutividade. O que é um exemplo de saturação e hiperprodutividade são as listas de publicações que nós vamos encontrar, por exemplo, no currículo Lattes, onde, em muitos casos, nós vamos encontrar essa hiperprodutividade com um conjunto, uma lista enorme de publicações, mas sem o seu autor distinguir o que é mais relevante e o que teve efeitos maiores em termos de citação ou em termos de efeitos na sociedade. É por isso que, quando nós perguntamos quem avalia o impacto, diferentemente do impacto dos resultados que são avaliados pelos pares, o impacto é avaliado pelos ímpares, isto é, pelos destinatários do conhecimento e os beneficiários dos serviços prestados, assim como por outras partes, nós estamos falando dos stakeholders, tendo por foco a qualidade, mas também a relevância. São valorizadas, então, as métricas co-construídas com os destinatários do conhecimento e os usuários dos serviços. A FAPESP hoje tem uma linha de ciência para a sociedade que induz os grupos acadêmicos de trabalhar com grupos externos, que podem ser laboratórios de pesquisa, podem ser institutos, mas especialmente podem ser agências governamentais, federais, estaduais, municipais, para co-construir projetos que sejam projetos de construção de conhecimento, mas já percebendo o uso desse conhecimento para efeito de impacto. Isso também nos leva a nos perguntarmos, mas indicadores de impacto centrados na sociedade significa o quê? Significa indicadores de impactos sociais, econômicos, ambientais, culturais, de inovação e governança. Esses vários impactos estão, por exemplo, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde tanto os 17 objetivos como também as 169 metas podem inspirar indicadores de impacto centrados na sociedade. Mas nós vamos pegar 3 áreas de conhecimento e dar exemplos muito concretos de indicadores de impacto. Em ciências exatas e da Terra, a redução percentual anual do volume de resíduos gerados por processos industriais após a implementação de tecnologias desenvolvidas por um programa de pós-graduação. Veja que aqui nós temos um efeito concreto. A mesma coisa nas engenharias. Tecnologia e solução de um programa de pós-graduação efetivamente implementada por empresa ou empresas ou órgãos públicos que resultaram em melhoria comprovada e mensurada de desempenho e eficiência. E no caso das ciências agrárias, um exemplo de impacto é um aumento percentual da produtividade agrícola animal em propriedades que adotaram técnicas desenvolvidas por um programa de pós-graduação. Veja, portanto, que além da geração do conhecimento, através de public policy, através de políticas públicas, é possível, então, monitorar, desde que nós tenhamos uma linha de base, monitorar
a evolução que um conhecimento trouxe do ponto de vista de efeito na sociedade. Mas lembrando que nós estamos no Instituto de Química e nós temos na universidade a força da pesquisa básica, que é incontornável para fazer evoluir a tecnologia e a inovação, temos que lembrar que a pesquisa básica almeja gerar conhecimentos novos e fundamentais sem uma aplicação prática imediata prevista. Ela busca compreender princípios, causas e fenômenos naturais ou sociais de forma ampla, contribuindo para a ampliação do saber em uma área específica. É essencial para o avanço da ciência, pois fornece a base teórica que pode ser utilizada posteriormente em pesquisas aplicadas ou no desenvolvimento tecnológico. A física da luz, por exemplo, e toda a física e a própria área da química foram incontornáveis em tudo que utilizamos hoje. Por exemplo, a telefonia celular que nós conhecemos hoje, esses telefones portáteis, leves, que conseguem realizar uma série, centenas de funções, é o resultado da evolução da física e da química que nos permitiram hoje ter esses telefones celulares que estão nas mãos da grande maioria da população. A pesquisa básica em áreas de conhecimento, para dar alguns exemplos, na física, os estudos de propriedades fundamentais da matéria, na química, a investigação das estruturas moleculares, na biologia, a pesquisa sobre mecanismos celulares. Mas aí vem a questão dos resultados e dos impactos. A professora Fátima, que nos acompanha, tem me lembrado sempre a importância que na pesquisa básica os resultados, os impactos são muito mais próximos do que nas áreas aplicadas. E aí nós temos 4 exemplos de resultados que se confundem com os impactos. De um lado, as publicações científicas altamente citadas, o número de egressos, que é um resultado, mas que lideram centros de pesquisa, e esse liderar o centro de pesquisa é uma mensuração de impacto. O número de egresso é o resultado. A liderança de centro de pesquisa é um impacto. Descobertas científicas validadas. A descoberta científica é um resultado, mas quando ela é validada e se identifica uma nova enzima com potencial para tratamentos médicos e validada por especialistas, vejam como o resultado também se tornou um impacto. E, finalmente, prêmios, distinções e colaborações internacionais, que são resultados, mas o fato de haver um reconhecimento público, e aqui nós temos exemplo de uma colaboração com uma universidade na Alemanha, nós vamos ter ao mesmo tempo a identificação do resultado, mas o impacto através do reconhecimento do outro. Nós estamos então agora chegando na pergunta de como o monitoramento de impactos pode contribuir para a prestação de contas à sociedade. E aqui nós vamos nos referir aos livros Repensar a Universidade, que é uma coleção, uma trilogia, que daqui a pouco será citada, onde nós vamos destacar somente 3 artigos para mostrar essa evolução da avaliação universitária. Existem 2 textos, o primeiro do professor Azzoni e do professor Haddad, chamado Avaliar o Impacto Socioeconômico sobre a Sociedade. Esse estudo mostra como as 3 grandes universidades públicas paulistas valem o que custam. Eles estudaram o retorno em termos de tributos que os egressos da universidade geraram para o próprio Estado ao longo de um determinado período. Os professores Serra, Pereira da Cunha e Laplane elaboraram um trabalho publicado nessa coleção de como impulsionar o desenvolvimento socioeconômico e o impacto da Unicamp, onde eles falam das empresas filhas da Unicamp. Coube ao professor Marcelo Knobel, Ana Paula Palazzi e Marília Temer de abordar o tema da comunicação como forma de combater os distúrbios da desinformação, da pseudociência e da negação científica, que também é uma forma de contribuir e de prestar contas à sociedade. Eu gostaria de deixar aqui uma referência em relação às 3 obras, a trilogia gerada pelo Projeto Métricas,
As 3 obras estão disponíveis em papel, mas também através da Biblioteca Digital de Acesso Livre, portanto, elas podem ser consultadas. E agora eu queria terminar sublinhando essa dimensão das métricas de impacto situadas na sociedade, dizendo que, se existe uma mensagem que nós queremos deixar nessa avaliação universitária, é que para os desafios 2026-2030, nós precisamos, ao mesmo tempo que nós temos a avaliação de resultado feita pelos pares, mas nós precisamos priorizar essa conexão com a sociedade. Eu agradeço, em nome do Projeto Métricas, a oportunidade desse convívio. As perguntas podem ser dirigidas ao Egida USP, que foi até recentemente dirigido pela professora Fátima Nunes, que está nos acompanhando, ou através do e-mail do Projeto Métricas. Recomendamos a visita ao site do métricas.usp.br e lembramos que esse projeto, assim como o grupo das 6 universidades, inclui a USP, a Unicamp, a Unesp, a Unifesp, a Federal do ABC, a UFSCar, e é um projeto que não teria sido possível realizar se não fosse o apoio da FAPESP. Com isso, eu gostaria de novamente agradecer o convite, agradecer a oportunidade desse convívio e desejar aos organizadores, tanto do Química 16 como dessa série especial sobre avaliação universitária, todo o êxito para que os objetivos almejados sejam plenamente realizados. Muito obrigado. Bom, então queria agradecer ao professor Jacques, né, que tirou um tempo para fazer essa excelente palestra e conseguiu destrinchar vários temas tão complexos, né, de uma forma tão fácil de entender, né. Ele deu muito material para a gente discutir, dando continuidade aqui ao nosso evento. Gostaria de agradecer novamente a nossa próxima palestrante, professora Fátima Nunes, que vai fazer aqui uma exposição denominada Métricas para a Mensuração do Impacto da Pesquisa e Pós-Graduação na Sociedade, Experiências no Exterior. Então, apresentando a professora Fátima. Fátima Nunes é professora titular da Universidade de São Paulo, atuando com pesquisas na área de Ciências de Dados e Processamento Gráfico. Tem atuação na implantação de ciência aberta e dados abertos na USP, tendo coordenado a implantação do repositório de dados científicos. Atua como pesquisadora associada do Projeto Métricas, desenvolvendo pesquisas na área de monitoramento de desempenho acadêmico. Foi diretora do Centro de Tecnologia da Informação de São Paulo, pertencente à Superintendência de Tecnologia da Informação, de 2017 a 2021, e coordenadora do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico, o EGIDA, de 2022 a 2025, tendo implantado metodologias e processos para definição de indicadores para órgãos centrais da USP, análise de comparações acadêmicas nacionais e internacionais, manutenção automatizada e participativa no portal da transparência e otimização do anuário estatístico. Atualmente ocupa o cargo de Superintendente de Tecnologia da Informação da USP. Professora Fátima, muito obrigada. Fique à vontade. Bom, pessoal, em primeiro lugar, boa tarde, né? Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a professora Milton, professor Montanari, professora Laís, professor Marcelo, pelo convite. Falar que é uma grande honra, um grande prazer e uma grande responsabilidade falar num evento que o professor Jacques falou antes, né? Mas eu vou tentar fazer a minha parte e praticamente tudo que eu sei eu aprendi aí com o professor Jacques, com o Projeto Métricas. Eu vou... Bom, primeiro... Fiz errado. Né? Por que eu estou aqui? Né? Quando eu recebi o e-mail de Instituto de Química, aí eu respondi para a secretária, mas será que sou eu mesmo? O professor Hamilton não gostaria que fosse outra pessoa? Né? Então, na verdade, ele me convidou para falar um pouquinho dessa experiência de indicadores que a gente desenvolveu estando à frente do EGIDA nos últimos 4 anos, e foi nesse período, então, que eu tive o prazer de conhecer o professor Jacques, Projeto Métricas, e um tempo depois, então, o professor Jacques me convidou para ser pesquisadora associada do Projeto Métricas, e a gente vem trabalhando juntos aí desde então. Bom, eu acho que, nos slides iniciais, eu pensei de a gente falar um pouquinho, o professor Jacques já falou sobre conceitos, a gente retoma alguns conceitos, e depois a nossa pergunta é, por que a gente precisa medir,
o impacto da pós-graduação, da pesquisa na sociedade, mas, principalmente, tá bom, como é que a gente faz isso? Como é que a gente mede esse impacto, né? Então, a gente passa um pouco pelos conceitos, a experiência do Reino Unido, que é uma experiência que a gente teve estando à frente do Egida, e depois o que a gente tem feito na USP. Bom, o professor Jacques já apresentou brilhantemente isso, só vou retomar um pouco no nosso contexto os principais conceitos. Então, primeiro é importante a gente lembrar que métrica não é indicador, então, muitas vezes a gente usa os termos, não vou dizer que estão errados, né, mas dentro do nosso contexto de avaliação podem não ser os mais adequados. Depois, retomar um pouco o que o professor Jacques também já falou, processo, resultado, impacto, e aí a gente entra no assunto métricas, indicadores mesmo. Bom, de novo, como o professor Jacques já apresentou, né, a gente fala que métrica é uma medida para que a gente possa, então, quantificar um objetivo ou meta, para ver se a gente consegue monitorar a realização dessa meta. E o indicador é de um conjunto de pelo menos 2 métricas. Por que a gente fala, então, que o indicador é um conjunto de pelo menos 2 métricas? E aí o professor Jacques já deu um exemplo desse na fala dele. Porque uma métrica, por si só, pode não falar muita coisa. Então, quando eu falo, por exemplo, Instituto de Química tem 300 alunos na graduação, tá. Isso é muito? É pouco? É bom? É ruim? Agora, se eu falar que, no último ano, aumentou 20% a produção, ou os alunos, ou a quantidade de disciplinas, veja, para eu chegar nesses 20%, eu preciso, pelo menos, ter 2 métricas. O número anterior e o número posterior. Então, se eu tenho uma quantidade de disciplinas em 2024, quantidade de disciplinas em 2025, aí eu consigo relacionar essas 2 métricas para ter um indicador. Então, por quê? Porque, na maioria das vezes, a métrica por si só não nos dá aquilo que a gente precisa para avaliar, para ver se é suficiente, se está crescendo, se está diminuindo, se está estagnado. Então, a gente fala que o indicador utiliza pelo menos 2 métricas aí. Tá? E aí, outro conceito, também retomando do professor Jacques, é processo, resultado, impacto, que é muito importante. Então, ele já comentou, né? Processo, uma atividade relacionada com a universidade, seja ensino, pesquisa e extensão, um resultado, um produto desta atividade, e o impacto, aquilo que já saiu da universidade. Então, quando eu estou falando de processo, eu estou falando quantas disciplinas eu tenho hoje. Quando eu estou falando de resultado, eu posso falar quantos alunos foram aprovados nessas disciplinas. Acabou a disciplina. Então, eu já tenho um resultado. Ou quantas disciplinas foram finalizadas. Ou quantos alunos egressos eu tenho. E impacto é efeito econômico, social, ou ambiental, ou cultural, ou das outras categorias que o professor Jacques já retomou. Bom, e aí a gente chega no nosso assunto aqui, que é justamente algum exemplo. Então, o que seria uma métrica, né? Processo durante a atividade, um exemplo que a gente já deu, quantidade de disciplinas por ano, por exemplo, quantidade de docentes do departamento, quantidade de alunos do instituto, e assim por diante. Resultado, aquilo que já chegou no final, então aquela atividade já terminou. Qual é o produto daquela atividade? Né? Quantos alunos aprovados na disciplina? Quantos artigos publicados, quantas citações nos artigos. Tudo isso está dentro da universidade. E aí, quando a gente quer ver se essa disciplina, se este resultado deu, de fato, algum impacto, a gente tem que olhar para fora. Olhar fora da universidade. Gente, embora, né, acho que o professor Hamilton já falou brilhantemente, né, que a gente tenha saído da Torre de Marfim, talvez, nem todos nós estamos ligados nisso. E aqui eu queria chamar um pouquinho de atenção, eu não estou vendo tantos, mas eu estou vendo umas carinhas novas que eu imagino que sejam alunos de pós-graduação. Já passou a época em que, num concurso, era olhado só a quantidade de publicações e citações. Essa época já foi. Então, para quem está fazendo... Essa época foi a minha. Né? Então, provavelmente, se você tivesse mais publicações e citações, de qualquer outro candidato num concurso, por exemplo, para docente, provavelmente a possibilidade de você escolhido seria grande. Você tinha que mandar muito mal na aula e na prova escrita, né, para não ser escolhido. Isso deixou de ser importante? De forma alguma. Publicação, citação, continua sendo importante. A questão é, não é suficiente mais.
porque os próprios órgãos financiadores já estão nos cobrando o que a gente está fazendo com isso. Então, se você mandar para o CNPq, para a FAPESP, um projeto hoje, qualquer projeto, quem está do lado do avaliador, vai perguntar para o avaliador, esse projeto tem potencial de impacto na sociedade? O impacto qual é? É econômico? Veja, o professor Jacques já falou bem também, que não necessariamente a gente sabe o impacto que vai ter a pesquisa de imediato, e esse impacto vai ser de imediato. Muitas vezes vai demorar 20 anos para esse impacto chegar na sociedade. Mas, minimamente, o que está sendo cobrado hoje de um pesquisador é que você saiba o potencial de impacto. Que problema aquilo que eu estou fazendo ajuda a resolver? Tudo bem, pode ser que ele não vai ajudar no final da minha pesquisa, mas qual é o potencial de resolução de um problema da sociedade? Né? Então, a gente está sendo cobrado disso. Eu tenho alertado muito meus alunos, principalmente de doutorado, falado, olha, se preparem, porque nas arguições de concurso público, essa pergunta hoje é fatal. Tá? Qual é o impacto da sua pesquisa? O que você pretende chegar? Como é que o que você pretende mudar na sociedade com a sua pesquisa? Tá bom, mas como que a gente agrega esses conceitos? Né? A questão é que, quando a gente está falando de impacto, está falando fora da academia, a gente não aprendeu a fazer isso no mestrado e no doutorado. Pelo menos eu não aprendi. E eu acho que a gente continua não ensinando. Né? Hoje, em algumas disciplinas que eu dou, eu trago esse assunto, peço para os alunos pensarem, trabalho isso com meus orientados. Mas quem de nós, aqui no mestrado e no doutorado, hora que estava fazendo o seu projeto, escreveu assim no seu projeto de mestrado, doutorado ou projeto de pesquisa, quais as métricas que eu vou utilizar para medir o impacto na sociedade? Pode ser que os 2 ou 3 tivessem feito isso. Quem de nós discutiu essas métricas com o possível beneficiado? Eu vou ver a quantidade de pessoas que podem utilizar o produto da molécula que eu acabei, ou a quantidade de pessoas que vão ter sobrevida, ou com possível medicamento, ou a porcentagem de preço, de custo que eu vou conseguir reduzir com essa nova molécula. Eu posso escrever isso. Mas eu discuti isso com o possível beneficiado. A gente não foi formado para isso. Né? E aí, a gente chega aqui. Por que eu quis trazer essa experiência do Reino Unido? Né? No final de 2024, a pedido do gabinete do reitor, foi feita uma comitiva, e a gente foi entender justamente como é que o Reino Unido fazia para avaliar o impacto da pesquisa na sociedade. Tá? Por quê? Porque eles têm todo um sistema lá, há bastante tempo, bem mais tempo que a gente, e eles já estão discutindo isso, e já tem algumas diretrizes que podem nos ajudar. Então, a gente tem falado disso e a gente tem tentado trazer aquilo que é possível para a USP. Né? Então, daqui a pouco eu falo o que já foi feito na USP em nível global. Bom, primeiro, o CNPq deles, né, que é a principal agência de fomento do Reino Unido, ela define que impacto é um efeito, mudança ou benefício, e aí vocês vão ver uma série de questões aqui, principalmente algumas que o professor Jacques já trouxe, né? Para a economia, para a sociedade, para a cultura, políticas públicas, serviços, saúde, meio ambiente ou qualidade de vida, além do ambiente acadêmico. Então, a palavra-chave aqui está além do ambiente acadêmico. E aí, gente, não me xinguem, tá? Porque nas primeiras vezes que alguém me falou isso, eu me revoltei. Então, quer dizer que eu faço o projeto, eu mando o projeto, eu aprovo o projeto, eu controlo o projeto, eu tenho que fazer as compras do projeto. Agora, a gente geralmente tem os escritórios de pesquisa, né, que ajudam, antigamente não tinha. Eu preciso divulgar esse projeto, eu preciso falar com a sociedade, e aí, se duvidar, ainda hoje eu preciso fazer dancinha no TikTok para divulgar os meus resultados. Né? Isso eu me recuso. Dancinha no TikTok eu não faço. Me desculpem, nisso eu não vou chegar, não, gente. Me desculpem, tá? Isso não dá para mim. Né? Mas a questão, eu acho que ela vai um pouco além disso. Tá? Não é que a gente é obrigado a fazer tudo. A questão é que o nosso modelo, de fato, ele sobrecarrega o pesquisador. Mas eu acho que vai um pouco além disso. A partir do momento que o nosso ecossistema de pesquisa e pós-graduação começa a funcionar desse jeito, começa a ficar natural. Tá? Então,
Uma outra diferença do professor Ângelo, na verdade, é um brasileiro que está na Universidade de Birmingham, foi um dos nossos receptores lá, né, o professor que nos recebeu. Ele fala que é a diferença que a pesquisa acadêmica pode fazer no mundo em geral. Bom, o professor Ângelo classifica em um outro tipo de classificação, ele pode ser instrumental, aqui não é a classificação de acordo com o setor da sociedade, aqui é um pouco de acordo com o tipo de impacto. O que seria um impacto instrumental, né? Mudança direcionada para as políticas, para as práticas, um novo produto, serviço, processo. E, claro que, dentro disso, podem ter as outras classificações. Pode ser um produto, processo que tenha impacto social, econômico, ambiental, políticas públicas, etc. Capacitação, maior participação, formação de redes, aprimoramento de habilidades, empoderamento, voz ativa. Às vezes alguém fala assim, olha, a gente criou um novo composto químico e, em princípio, eu não vou fazer nenhum convênio com nenhuma farmacêutica para produzir. Mas olha só, que às vezes a gente não pensa. O simples fato de eu fazer contato com a indústria farmacêutica para explicar o efeito de um composto químico, eu já estou impactando a indústria. Só que a gente, muitas vezes, não enxerga isso. Se eu fiz contato com 3 indústrias, conversei com 3 CEOs de indústrias, ou com gerentes de produto, ou seja lá quem for, eu registro isso. Eu faço uma entrevista com eles e registro. Eu passo um questionário para eles e registro. E ponto, o meu impacto está registrado. Ah, mas, Fátima, qual é a transformação que você teve na sociedade? Gente, aprimoramento de habilidades e competências. Eu já estou mostrando para a indústria que existe um... Gente, eu estou falando coisa extremamente leiga, estou me metendo onde eu não sou chamada, eu não sei falar disso, devo estar falando coisa errada. Mas eu estou mostrando para a indústria que a molécula X é mais potente, ou mais isso, ou menos aquilo, ou o composto Y tem esse potencial. Eu estou criando consciência, eu estou criando competência. Isso é impacto na sociedade. Então, eu acredito que, muitas vezes, sim, tudo que a gente faz já tem impacto. Só que a gente não tem o olhar para aquilo e falar, isso já é impacto. Mas, veja, tudo que a gente faz que já saiu para a sociedade em qualquer formato já é um impacto. A gente precisa aprender a registrar. Tá? E o impacto conceitual, aumento da compreensão, da conscientização, da mudança de atitudes. Fiz o composto. Agora, eu percebi, por exemplo, que eu tenho possibilidade de forma simples, fazer esse composto de forma caseira. Gente, eu entrei em contato com associações de bairros, formei líderes de bairros, impacto direto e imediato. Então, percebe? Então, a gente precisa enxergar, às vezes, a gente não está muito treinado, às vezes, para enxergar o impacto. Tá? Então, o professor Ângelo também coloca isso, tem alguns termos que eu preferi deixar em inglês, justamente para a gente ser fiel, mas, por exemplo, quando eu estou falando aqui na indústria, eu tenho o resultado da pesquisa, o uso da pesquisa e o impacto. Então, por exemplo, em termos de comercialização, um resultado poderia ser uma publicação, uma patente. Quando essa patente ou essa publicação gera um licenciamento, aí começa o uso da pesquisa. Quando isso se transforma num novo produto no mercado, isso é um impacto. Produto é fácil de falar, né? Mas se não há um produto, algo que eu possa pegar, eu tenho uma publicação, isso gerou, o uso disso, a minha publicação foi citada num relatório do governo. Gente, isso é comum e hoje já tem softwares que fazem essa mensuração. Tá? Se isso resultou numa nova política pública, impacto direto. Às vezes é muito difícil eu saber quantas pessoas eu impactei com uma política pública. Mas tudo bem, o seu impacto direto não é quantas pessoas você impactou, mas a própria política pública. Ah, mas aí eu vou citar uma política pública? Ô, gente, a política pública é Bolsa Família. Oh, você quer mais impacto que isso? Entendeu? A política pública é, sei lá, qualquer algo que vai minimizar a pobreza numa determinada região, vai levar água. Super impacto. Tá? Bom, então a gente visitou aí outras empresas, inclusive a Shell, viu, Hamilton, porque o Meneghini estava junto com a gente nesse. E aí, o que é importante a gente trazer aqui para apresentar a realidade do Reino Unido? Obviamente, é uma realidade bem diferente da nossa.
E aí, às vezes, a gente vai apresentar isso, as pessoas já olham assim, meio cara feia, pô, mas não é possível que ela vai querer comparar o Brasil com o Reino Unido. Não, não vamos. Mas é importante entender a história deles e os porquês deles para ver o que a gente consegue aproveitar. Claro que tem outros modelos, a Holanda tem um modelo interessante, bom, tem outros, não vamos entrar aqui em detalhes, mas isso aqui foi o que a gente conseguiu ver em loco e funciona relativamente bem, embora tenha vários senões, né? Bom, qual era o problema deles, em linha geral? O Reino Unido estava muito preocupado com a pesquisa? Não vou falar que não estava, mas o problema deles, basicamente, é o seguinte: não tem universidade gratuita lá. Todas as universidades são públicas. Tá? A questão é que o aluno do Reino Unido ele tem um valor fixado pelo governo, que é o máximo que ele paga. Em 2024, estava mais ou menos em 9 mil libras por ano. Isso é muito para a gente, mas para manter a universidade é pouco. Tá? Não tem dinheiro para todo mundo. E aí, no modelo deles, eles podem abrir quantas vagas eles quiserem para estrangeiros e cobrar o que eles quiserem de estrangeiros. Então, daí vem o dinheiro para manter a universidade. Só que ele fala, tá bom, como é que a gente faz para manter a pesquisa? Bom, precisamos de dinheiro do governo. O dinheiro do governo é finito. Aí o governo fala, como é que a gente distribui esse dinheiro para as universidades? Precisamos avaliar a pesquisa da universidade para distribuir o dinheiro. Então, essa é a primeira diferença entre a gente. Tá? Não existe aqui no Brasil uma avaliação da universidade para avaliar e receber dinheiro de pesquisa. Existe uma avaliação segmentada. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho disso. Então, eles desenvolveram 2 frameworks. Um é chamado o Framework de Excelência na Pesquisa e outro no Conhecimento. A gente vai se fixar nesse, que é o que interessa para a gente aqui, que fala do impacto na sociedade. Então, eles começaram em 2014 para avaliar a qualidade da pesquisa acadêmica e o resultado é que existe um ranqueamento e quanto melhor você está nesse ranking, mais dinheiro para pesquisa você recebe como universidade. Tudo tem prós e contras. Tá? Mas, no ecossistema deles, eles não deixam de ter avaliação individual. Então, o CNPq deles, que é muito mais potente que o nosso, continua tendo avaliação de propostas individuais, continua tendo programas estratégicos, como nós temos aqui, mas essa avaliação da universidade é a maior parte, e a maior parte do dinheiro vai para isso. Tá? Então, como que funciona esse framework? Esse aqui é o de 2021. Ele mede, sim, olha só aqui, ó, os nossos resultados de pesquisa. Eles continuam aqui com grande parte, com 60%. Então, aquilo que eu falei do pós-graduando. Posso parar de publicar, então? Meu orientador está falando que eu tenho que publicar artigo, tenho que ter citação. Não, gente. É o que eu falei. É importante, mas não é mais suficiente, mas não deixou de ter importância. Tá? E aí, eles avaliam, então, o impacto e o ambiente com uma porcentagem aqui de 40% os dois. Bom, em 2029, eles revisaram isso, como que está sendo agora. Né? Então, esse era o de 2021, o último que foi feito. Eles vão avaliar pessoas, cultura e ambiente, com 25%, contribuição para o conhecimento, 50%, engajamento e impacto, 25%. Percebe a diminuição aqui de 10% das publicações? Percebe como já diminuiu 10%? Continua importante? Continua importante. Mas eles aumentaram. Então, a gente tem que ficar atentos a isso, porque os movimentos no exterior acabam chegando aqui de uma forma ou de outra, né, com os intercâmbios que nós temos. Bom, dentro do engajamento e impacto, tem 2 descritores aqui, que é os estudos de caso e as evidências, né, que eles têm em nível disciplinar. Os estudos de caso são 50% a 80% e a quantidade varia de acordo com o tamanho da instituição. Quando nós visitamos eles, era um estudo de caso a cada 50 pesquisadores. Então, se vocês pegarem a USP arredondando para 6 mil pesquisadores, aí dá para fazer o cálculo de quantos estudos de caso a gente teria que mandar. Vou falar um pouquinho o que são esses estudos de caso. Tá? E depois, então, 20% a 50%, eles medem qual que foi a contribuição da instituição para o impacto que não está nos estudos de caso. Tá? Por exemplo,
a gente tem um professor individual aqui, que tem um projeto individual, sei lá, numa comunidade pobre para mudar a situação do lixo naquela comunidade. Tá. O quanto que a instituição está envolvida nisso? Tem aluno envolvido? Tem servidores, técnicos administrativos? A instituição apoia esse projeto? Olha, o diretor nem sabia que isso existia. O cara faz isso voluntariamente num domingo à tarde. Então, aí a gente perde ponto nisso. Porque tem um impacto, o professor pode relatar, mas a instituição não está envolvida no impacto. Então, é assim que eles pensam. Tá? E aí que está a grande questão aqui em relação a gente. O estudo de caso é um texto estruturado, daqui a pouco a gente mostra um pouquinho o que eles pedem, mas é algo dissertativo. Como é que a gente mede isso? Então, o que eles fizeram? Eles estabeleceram 2 medidas que, de certa forma, também são subjetivas. Quando eu olho isso aqui, eu lembro muito de correção de redação da FUVEST. Como é que se corrige, né, a redação da FUVEST? Mas é mais ou menos isso que acontece. Tá? Então, eles medem alcance e significância. Alcance é a extensão ou diversidade dos beneficiários, mas não é necessariamente a quantidade de pessoas. Então, veja, se eu tenho uma política pública e eu tenho um outro trabalho que atingiu 10 mil pessoas, não necessariamente ter uma política é menos do que 10 mil pessoas atingidas por um medicamento. Então, é isso que os avaliadores têm que avaliar. Essa política pública, ela tem um alcance correspondente a essas 10 mil pessoas desse chá de boldo do Chile, que foi desenvolvido de forma rápida aqui. Então, os avaliadores, eles avaliam de uma forma, entre aspas, subjetiva isso. E significância é o grau em que o impacto possibilitou, enriqueceu, influenciou, informou, alterou. Tá, a política pública, de fato, alterou a pobreza daquela região? Quantas pessoas? Alterou mesmo? Isso foi sustentável? O chá de boldo do Chile curou mesmo a dor no estômago? Né? Então, é o significado. E aí, cada avaliador, são 2 avaliadores, em geral, por estudo de caso, eles têm que classificar cada estudo de caso de 1 a 4 estrelas ou não classificar, falando que entendem que não tem impacto. 4 estrelas significa que o impacto é excepcional, em termos de alcance e significância. 1 estrela, ele é reconhecido, mas ele é modesto, e não classificado, ele é pequeno ou não tem significância. Bom, parece difícil, né? E é. Qual é o grande desafio disso, entre outros? Né? Daqui a pouco a gente fala de outros desafios. Quem são esses avaliadores? Então, em geral, esses avaliadores são pessoas remuneradas da sociedade e não da academia. Aí está a diferença. Então, não somos nós avaliando nossa própria pesquisa. É a sociedade avaliando a pesquisa, obviamente instruída, né? Eles são treinados para isso, mas pode haver divergência. Nessa divergência, eles têm que ter critérios de desempate aí. Mas eles tentam, então, dar uma quantificação para algo que é qualitativo. Tá? Bom, como que é esse estudo de caso? Basicamente, eles pedem um resumo, fundamentos, referências. Então, aqui, sim, pede para citar quais são as bases teóricas, conceituais e referências que aquele próprio estudo de caso gerou. Detalhes e evidências. Evidências não é simplesmente falar, eu impactei 10 pessoas. É eu mostrar de alguma forma. Aqui eu vou usar um pouquinho o exemplo das comparações internacionais, nossos famosos rankings. Como que se faz uma evidência? Uma notícia de jornal, uma entrevista de rádio, um site com entrevista de pessoas impactadas, mas obrigatoriamente, de novo, fora da universidade. Tá? Então, é assim que eles pedem. Bom, é lindo, maravilhoso, nosso problema está resolvido? Não. Tá? Para as instituições, isso não é uma coisa trivial. Tá? Porque, primeiro, como é que eu escrevo, de fato, o estudo de caso para a qualidade da pesquisa? Eu vou falar daqui a pouco, a gente fez um teste na USP para tentar trazer isso. Aí nós fizemos um template bem mais simplificado que o deles, e aí a gente fez com algumas pessoas. Gente, a hora que a gente pegou, parecia que a pessoa estava escrevendo um artigo científico.
ninguém de fora que não fosse da área ia entender aquilo. Nós, pesquisadores, temos muita dificuldade para escrever para um leigo qual é o nosso impacto. Então, esse é um grande desafio. Evidências. Em geral, a gente tem publicação, tem citação, tudo isso a gente aprendeu a fazer. Mas quem de nós tem um projeto científico que gera um site público que vai relatando no site, mantendo atualizado as conquistas do projeto? Eu falo que eu não tenho, tá? Então já me faço meia culpa aqui. Olha só, eu aprendi isso num dos seminários que a gente deu em relação a isso. Quem de nós somos pesquisadores e lembra de pedir num projeto FAPESP uma bolsa de jornalismo científico? Alguém já pediu? Eu aprendi isso com um pesquisador recentemente. Falei, caramba, por que eu nunca pensei nisso? Aí eu tinha alguém para fazer o meu site, para fazer a entrevista, para fazer o vídeo. Entende? A gente não tem essa cultura, porque ninguém falou para mim no mestrado e no doutorado que era importante eu divulgar minha pesquisa, entendeu? Agora falam. Assim, eu adoro a revista FAPESP, mas cada vez que saía na revista da FAPESP uma matéria sobre o pesquisador tem que ir para as redes sociais, eu falava, gente, eu não tenho preparo para isso. Eu vou pegar meu celular e fazendo um vídeo que vai pesar contra mim, porque ele vai ser tão ruim que, ao invés de pesar a favor, vai ser contra meu projeto, entende? Porque eu não sei fazer isso. Eu vou ter que aprender a fazer isso, que hora que eu vou publicar, que hora que eu vou cuidar do laboratório, que hora que eu vou fazer as compras, que hora que a gente vai fazer gestão, né, Hamilton Montanari? Então, é difícil, né? Então, mas a gente precisa começar a criar essa cultura, né? Dificuldade para a instituição, mostrar engajamento, atingir o número mínimo de estudos de caso. É engraçado quando eu falo isso aqui, porque várias vezes, em alguns lugares que eu fui, quando eu pergunto, a gente está falando de impacto, todo lugar, gente, tem pelo menos 2 ou 3 pessoas que vão contar algo que já está fazendo e que a gente vê claramente que aquilo lá tem impacto. E eu estranhei até esse número mínimo de estudos de caso, porque, sinceramente, eu acho que se isso for feito na USP, se a gente tivesse que entregar 1 a cada 50 docentes, Hamilton Montanari, pode ser que eu esteja sendo muito otimista. Eu acho que a gente ia ter que ter briga, um monte de gente ia querer mostrar o seu estudo de caso de verdade. Porque todo lugar que eu vou tem gente fazendo coisas maravilhosas, já com impacto, nunca parou para escrever estudo de caso, mas tem muita coisa. Quando a gente fazia coleta de evidências para relatar para o TH Impact, né, que era um ranking que a gente parou de participar, a gente pedia para a unidade e a gente entrava no maior saia justa, porque cada unidade, a gente mandava para algumas unidades de acordo com o impacto, às vezes a gente podia colocar uma evidência, as unidades mandavam 20. A gente falava, puxa, e agora? Como é que a gente escolhe? Então, a gente tem muita coisa, né? Mas várias universidades lá têm dificuldade nisso. Tá? Bom, para o órgão avaliador, para o nosso CNPq, FAPESP, o KRI deles, né? Primeiro, muitas vezes, os avaliadores têm foco em impactos extraordinários. Então, se eu falo do chá de boldo do Chile, da Associação de Moradores, talvez ninguém nunca dê muita importância. Mas, se eu falo que eu diminuí em 80% o custo, pode ser que alguém... Então, é isso também, né? Essa cultura de fazer só o que é extraordinário. Interpretar evidências de impacto, isso é uma dificuldade para o órgão avaliador. Recrutar, mesmo pago, tá? Isso é uma dificuldade para eles, 2 para cada estudo de caso. E o custo. Na última avaliação, em 2021, eles relataram que eles gastaram 500 milhões de libras. A gente pode passar isso para a FAPESP, né? Para ver se a FAPESP está a fim de fazer isso com a gente, CNPq. Então, para a gente, isso é praticamente impraticável, né? Para o Brasil, pelo menos, do que eu conheço na situação de hoje, né? Calcular o retorno do investimento. Tá bom, agora sabemos medir o impacto. Mas o que de fato isso mudou na sociedade? Eu estou falando que diminuiu o custo de um produto em X%, o custo de um medicamento, melhorou a vida. Mas como é que eu vejo o retorno do investimento? Foi investido 10 milhões nessa pesquisa. Mas pode ser que esse seja só um impacto. Né? Pode ser que daqui a 10 anos eu tenha outro impacto. Então, para eles, isso é um grande problema também, assim como para nós. Né? E eles têm um guia, que é muito legal. Então, se alguém quiser ver como eles fizeram isso, então, o guia para avaliação quantitativa dos impactos. Então, está lá, que isso daqui está tudo detalhadinho lá.
Eles têm esse site, então, esse site aqui são dos estudos de caso de 2014, tem lá 6.637 estudos de caso, de todas as áreas de conhecimento. A coleta de 2014, olha só que interessante, eles fazem essa avaliação a cada 7 anos. Mas olha isso, a coleta foi feita em 2014, mas de impacto relatado de 7 anos, de 2008 a 2013, de pesquisa realizada de 93 a 2013. Então, percebe, eu posso ter uma pesquisa aqui de 93, cujo impacto está sendo relatado só em 2014. Ou seja, a gente está com 20 anos aí. Por quê? Porque muitas das áreas a gente tem um tempo longo de impacto, não numa avaliação quadrienal de CAPES, entende? É difícil. Em 4 anos, você... Pode ser que os programas mais longos, ele consegue relatar o impacto de um trabalho feito há 15 anos atrás. Mas é difícil você, dependendo da área, você ter um impacto imediato em 4 anos, uma avaliação quadrienal. Eu quero saber qual foi o impacto dos trabalhos dos últimos 5 anos. Complicado. Né? Então, se bem que a CAPES não está fazendo isso, não, mas a gente precisa pensar nisso. Tá? Esse é o de 2021, o site deles, então tem mais de 6 mil também, e é possível fazer pesquisa nele, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. Bom, eu trouxe esses detalhes deles, que eles falam que eles fizeram. Então, eles pegaram, obviamente, coletaram muitos dados, né? Fizeram uma série de técnicas sobre os dados e chegaram a algumas conclusões, então, que eu acho que são importantes para nós também. Primeiro, uma pesquisa só, independentemente da área, ela pode gerar impactos de diversas naturezas. Social, econômico, ambiental, político, etc. Tá? Então, mesmo que, às vezes, eu tenha uma pesquisa numa área só, o tipo de impacto pode ser diverso. A pesquisa inter- e transdisciplinar gera impacto inter- e transdisciplinar também. Tá? Depois tem um gráfico disso que eu vou mostrar. O impacto e a qualidade acadêmica estão relacionados. A gente vê muito esse discurso na universidade, né? Mas se eu começar a me preocupar com sociedade, em sair da universidade, eu vou deixar de publicar. Eu vou deixar de ter citação. Isso não é verdade a partir dos dados deles. Tá? O impacto ocorre em diferentes escalas temporais. Eu posso ter um trabalho, dependendo da área de conhecimento, que sim, uma tese de doutorado vai dar impacto social já durante o doutorado, mas eu posso ter uma área que vai demorar 20 anos para ter impacto. O impacto ocorre em diferentes escalas espaciais. Isso não significa que uma escala menor, o impacto é menor, né? Depende muito do assunto, e ele pode ser planejado. Eu diria que o importante para a gente é isso aqui, ó, que não faz parte ainda da nossa cultura, mas a gente pode planejar isso. Tá? Bom, então, aqui alguns gráficos que eles apresentam. Por exemplo, a pesquisa pode produzir uma ampla gama de impactos. Aqui, eles foram colocados as áreas de pesquisa. Então, clínica médica, filosofia, história, e aqui as áreas de conhecimento. Então, dá para perceber, por exemplo, uma pesquisa de clínica médica. Olha só, tem impacto praticamente em todas as áreas. Aí a gente fala assim, mas isso é coisa da clínica médica, medicina. Não, gente, eu vou pegar uma outra área. Olha, história também passa por várias áreas. Filosofia passa por várias áreas. Né? Então, não significa que uma pesquisa em história tem impacto só em história, uma pesquisa em medicina tem impacto só em medicina. Né? Essa é a questão da pesquisa interdisciplinar. Então, o que eles fizeram? Eles foram pegando as áreas de conhecimento, deixa eu relembrar aqui, tá? Aqui é o campo de pesquisa, e aí vendo qual que era a área de conhecimento, a área da sociedade que tinha impacto. Né? Então, o que eles viram aqui é que, quando tinha mais que uma área de conhecimento, o impacto poderia ser melhor. Tá? Isso é uma coisa que a gente está percebendo na prática. Isso tem um único motivo. O problema real não é disciplinar. Tá? Se a gente for querer resolver, por exemplo, o problema, sei lá, da acústica dessa sala, eu aposto que não vai ser só engenheiro acústico que vai, né, um engenheiro de som que vai ser envolvido. Vão ter outras áreas, assim por diante. A gente sabe disso na prática. Né? Esse gráfico é o interessante, que é aquele discurso de que, se eu começar a trabalhar para fora, eu deixo de ter produção acadêmica. Não é verdade. Tá? Então, no geral, existe, claro que existem outliers, mas quanto mais
eu tenho um score que eles criaram lá de qualidade acadêmica, isso pode ser fator de impacto, por exemplo, maior também eu tenho um score de impacto. Tá? Então, tem uma relação direta. Né? Esse também é o mesmo gráfico, e aqui está dividido por engenharia, psicologia, e isso se repete em várias áreas de conhecimento. Tá? Então, praticamente em todas as áreas, maior impacto na sociedade está correlacionado diretamente com maior impacto nos resultados de pesquisa, né? Publicações, etc. Bom, tá. E nas universidades? Aí começa, né? Na prática, o que as universidades fazem? Elas criam comitês para ajudar os pesquisadores a relatarem suas pesquisas, seus impactos. Tá? Nem sempre essa coisa é trivial, porque esses comitês, pelo menos nas nossas visitas com as pessoas que nós conversamos, não são docentes, são funcionários técnicos administrativos que trabalham, sei lá, 40 horas por semana, mas altamente qualificados. Todos que nós conhecemos eram pessoas com doutorado, mas que ajudavam os pesquisadores a identificar e relatar seus impactos. Tá? E aí tem líderes nesses comitês de cada unidade, essa unidade, dependendo do tamanho da universidade, pode ser um instituto, pode ser um departamento. Eles orientam, então, na escrita, em geral são funcionários administrativos, só que isso também custa caro. Tá? Então, por exemplo, lá no Imperial College, que é um dos maiores e mais ranking top 1 em muitos dos rankings aí, né? Esse comitê tinha 10 pessoas. Pensa, né? Imagina você manter 10... Para nós, ele seria correspondente, mais ou menos, a um analista de nível superior, nível 5. Tá? Não é um funcionário barato para a universidade. Imagina a gente manter um escritório só para relatar impacto. Assim, né? Então, só para vocês saberem, o Egida hoje tem 5 pessoas para a universidade toda. Hoje, né? Quando eu comecei, tinha 2. Eu brinco com o professor Carlotti e falo assim, professor Carlotti, o escritório foi o único setor dessa universidade que mais que dobrou o número de funcionários na sua gestão. E ele falava, você não fala isso para as pessoas, que elas vão me cobrar. Eu falo, tudo bem, professor, mas de 2 para 5 não é tanta coisa assim, né? É que, de fato, era muito pouco, né? Mas, bom, se a gente quiser fazer livremente, não significa que isso está 100% correto, uma comparativa do que a gente tem lá fora eu digo o Reino Unido com o Brasil. Né? Então, por exemplo, em relação ao objeto, a avaliação lá é a universidade como um todo. Então, não importa se o estudo de caso vai vir da química, da física, da biologia, da matemática. Não importa. Se você tem 100 pessoas, você tem que mandar 2 estudos de caso e você decide o que você vai mandar. Se você tem 1000 pessoas, você tem que mandar 20 estudos de caso, você decide o que você vai mandar. Mas é a universidade como um todo, e o dinheiro vem para a universidade como um todo. É como se o dinheiro, na USP, viesse para a pró-reitoria de pesquisa. E a pró-reitoria de pesquisa tem a obrigação de seguir, e ela tem a liberdade de usar esse dinheiro para pesquisa do jeito que ela quiser. Inclusive, algumas relataram que parte desse dinheiro elas transformam em edital para os premiados. Os que tiveram 4, 3 estrelas lá, ganham um incentivo para continuar fazendo as pesquisas, para continuar dando impacto, já que eles já tiveram impacto. Então, tem N modelos aí. Né? Bom, quando a gente chega no Brasil, acho que boa parte de vocês deve conhecer como que a gente funciona, né? CAPES, com certeza, acho que todo mundo conhece, mas aqui, por exemplo, o INEP é quem avalia a universidade como um todo e a graduação. E na universidade como um todo, pouco é avaliado de pesquisa. Né? Então, a gente não fica fazendo muito número de pesquisa na avaliação do INEP. Então, é segmentado, a gente já começa um pouco por aqui. Né? Em termos de período, lá no Reino Unido é cada 7 anos, eles têm várias dimensões, e existe um ranqueamento que tem um resultado. No Brasil, isso varia. Né? Então, por exemplo, as avaliações da universidade no INEP tem uma nota, né, que, quando essa nota é boa, as universidades, principalmente as privadas, colocam nos outdoors da cidade, né, nota tal, na avaliação do MEC, na avaliação do INEP, tal, etc. Né? Tem uma nota, mas, principalmente, é como se fosse uma acreditação. Né? Se você for mal, você tem que parar, você não pode operar, digamos assim, mas é muito difícil você parar de operar, né? A gente sabe disso. Né? Mas depende muito. Na pós-graduação, a gente tem hoje um formato da CAPES Quanti-Quali, e que resulta, sim, em dinheiro, embora nem sempre a gente reconheça isso,
mas quanto maior seu nível na pós-graduação, mais dinheiro você consegue, né? De PROAP, PROEX, etc. Né? Então, o que seria um pouquinho mais similar ao que é feito lá seria a avaliação da CAPES hoje, embora ainda está um pouquinho longe, né? Mas no sentido de ter um resultado. Em termos de custo, né? Como a gente disse, as universidades têm equipes internas, que nem sempre são baratas, e as avaliações do órgão avaliador são caras, como a gente já viu. No Brasil, gente, quem é avaliador ou de INEP, ou de CAPES, ou qualquer outra coisa, quase que recebe para comer, né? Mas é um pouco isso, gente. Né? Muita gente eu sei que recusa porque a própria diária que o INEP paga, às vezes, porque é custo. A gente faz quase um trabalho voluntário, quase não, né? É praticamente um trabalho voluntário para você colocar no currículo só. Né? Porque você não é remunerado, você recebe um prolabore, que se você for para Brasília e tiver que ficar uma semana, você tem que dividir quarto com o colega, porque o prolabore não paga um quarto individual, não. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho de alguns colegas. Né? Então, é quase uma diária de sobrevivência. Então, complica também. Em termos de consequência, no Reino Unido, essa avaliação resulta em verba para pesquisa, um status de qualidade e competitividade entre competições. Aqui tem lado bom e tem lado ruim também, né? Não é que é perfeito. Aqui no Brasil, na pós-graduação, tem verba, tem um status de qualidade, e para a graduação ele tem muito mais autorização e status, né? Não tem um resultado em termos de verba. É uma perguntinha para vocês ficarem com a pulga atrás da orelha. Será que, se a avaliação da CAPES não resultasse em benefício para o programa, a gente levaria tão a sério? Não precisa me responder, tá? Mas eu acho que é isso. Quando a gente faz uma avaliação que não tem uma consequência clara, essa consequência pode ser ou uma premiação ou uma punição, e às vezes a premiação funciona melhor, será que a gente se esforça tanto pela excelência? Será que a gente se esforçaria tanto para fazer um bom relatório para a FAPESP, se a gente soubesse que eu só posso, na minha vida, ter um projeto da FAPESP e nunca mais eu vou pedir? Não, mas a gente quer ter relatório bom, porque quando eu for pedir o próximo, eles vão saber o que eu fiz antes, né? Qual foi a minha produção antes. Né? Então, essas consequências são importantes numa avaliação. Né? E nem sempre a gente tem essas consequências em níveis governamentais, ou mesmo dentro da própria universidade. Bom, tá bom. O que a gente fez com tudo isso? Né? Então, inicialmente, a gente pegou essa experiência, conversamos entre várias pessoas. Na época, era o professor Rodrigo Calado, que era pró-reitor de pós-graduação. E aí, com o gabinete, a gente decidiu fazer um template para relatar estudo de caso. E aí a gente queria ver como que a gente poderia ser útil. Bom, qual que era a nossa intenção? Né? Naquele momento, o reitor era o professor Carlotti e tinha muita provocação, não que isso tenha parado, né, da Assembleia Legislativa, no sentido de qual é o valor da universidade, o que a universidade faz pela sociedade. Então, nossa ideia era fazer um relato de alguns estudos de casos de fato de impacto, para que fosse um material bonito, que se levasse à Assembleia, que se levasse para outras universidades, fosse um material, de fato, que evidenciasse o impacto. Então, a gente fez um primeiro template, fizemos um pré-piloto com 2 centros, foi uma lástima. Né? Primeiro, gente, quem são os coordenadores desses centros? É o professor Hamilton, que é vice-coordenador de um dos mais proeminentes, que é o GTGI, tem vários outros. São pessoas extremamente ocupadas. Então, você não consegue falar com as pessoas, quase. E não que seja um problema deles, mas aí eles colocam alguém para falar. Geralmente é um pós-doc, que é doutor tal. Mas a pessoa não tem a experiência necessária para relatar. Então, os primeiros templates que chegou um resumo de tudo o que o centro fazia, nos 2 casos. Olha, a gente fez isso, a gente fez aquilo, fez o relatório, estudou isso, estudou aquilo, publicou no... Falei, então, gente, vamos sentar, vamos conversar. Aí nós conversamos com os coordenadores, falamos, gente, é uma coisa e que tem impacto. Se vocês, né, até eu tive essa conversa com o Júlio, gente, vocês fizeram uma planta de hidrogênio, é isso que tem que ser relatado, mas tem que ser relatado de tal forma que um deputado entenda, que um aluno de graduação entenda,
que o empresário que tem o filho dele na USP, que ajuda a manter a USP com o imposto, entenda, entendeu? Então, aí sim vieram 2 estudos de casos legais. Aí a gente falou assim, tá bom, então agora vamos fazer o piloto com o template com os outros centros, 10 estudos de caso. A mesma coisa. As pessoas não respondem, as pessoas são ocupadas, elas mandam representantes que não sabem nem do que a gente está querendo. Aí a gente viu que o nosso template também estava acadêmico, não estava claro, então a gente fez novos ajustes e foi legal. Bom, a partir disso, a PRPG convidou a gente para fazer um workshop. Esse eu acho que foi bacana. Esse eu acho que foi legal a gente contar um pouco a experiência. A preparação foi um pouco sofrida, porque a gente não sabia exatamente onde a gente podia chegar. Mas o que foi feito? A primeira coisa, nós fizemos um questionário, bolamos algumas perguntas para os coordenadores dos 250, 200, não lembro quantos, 200, lá vai que você está, programas de pós-graduação, todos os coordenadores. E foi muito legal. Porque a gente perguntava assim, ó, numa escala de 0 a 10, o quanto que você acha que seu programa tem impacto na sociedade? Mediana, 8. Todo mundo achava. Numa escala de 0 a 10, o quanto que você acha que o seu programa e a coordenação sabe medir o impacto na sociedade? Mediana, 7, 8. Bacana? Pergunta aberta. Cite 3 métricas que você usa para medir o impacto na sociedade. Número de egressos, número de publicações, número de citações, quantidade de livros publicados, resultado, e não impacto. Então, às vezes, eu quero que nós percebemos aquilo que a gente já desconfiava, mas foi comprovado por números. Os nossos coordenadores acham que sabem o que é impacto, acham que sabem medir, mas na prática não sabem medir. Porque, de novo, culpa deles? Não. Culpa nossa, como conjunto de pessoas. Então, vamos tentar mudar essa realidade. Então, aí, a gente discutiu com o Projeto Mescla PRPG como que aquele template poderia ser aprimorado. E, ao invés de fazer um workshop teórico, a gente fez uma oficina prática, um dia inteiro, em São Pedro, patrocinado pela PRPG, e depois fizemos uma avaliação e foi muito interessante. Tá? E, nesse workshop, o que a gente pediu? Nós pegamos, acho que 20, dividimos em 20 grupos, antes do workshop, chamamos 20 coordenadores. Daquelas respostas do questionário, a gente pegou aqueles que relataram alguma coisa que talvez não tivesse tão certo, mas que, de fato, tinha um impacto ali. Que a gente pedia, cite pelo menos um impacto, e eles falaram assim, não, isso daqui é um impacto. Então, nós chamamos esses coordenadores e os convidamos para serem coordenadores dos grupos. Então, o que eles tinham que fazer? Levar o estudo de caso, identificar previamente o estudo de caso, para que ali, junto com o grupo, eles relatassem. E aí, basicamente, era isso, né? Qual era o programa? Então, aqui a gente colocou aquelas definições, para eles saberem do que a gente estava tratando, título da pesquisa, qual era o período, principais resultados, aqui sim, artigo, livro, relatório, citação, etc. Identificação do impacto, a gente tinha dado um exemplo, evidências do impacto, métricas de impacto, e aqui a gente dava algum exemplo, métricas próprias de impacto, depois, eles podiam preencher quantas métricas eles quisessem, métricas de insumo. E aí foi bem legal. Tá? E aí, bom, a gente passou por tudo isso aqui, né? Isso aqui é simplesmente aquilo, dados 1. A gente passou por tudo isso, e primeiro que a gente identificou uma coisa muito legal, que precisamos melhorar o template não estava bom. E esse é um super resultado para nós, né? Quem estava fazendo isso, então foi legal. Mas o mais importante que a gente chegou disso tudo para alguns coordenadores, jamais tinha passado pela cabeça que o impacto poderia ser planejado. E que, muitas vezes, a gente fazia ações que relatavam impacto, só que a gente não registrava. Tá? Então, as perguntas eram mais ou menos assim, Fátima, então quer dizer que eu estou fazendo um projeto. Esse projeto ele vai beneficiar uma comunidade carente, ou uma associação de bairro, ou uma associação industrial, ou um agricultor.
Quer dizer que, ao colocar isso para o agricultor, eu poderia gravar uma entrevista com ele, poderia relatar isso como impacto? Sim. E vou além, junto com qualquer um desses, você pode perguntar para ele assim, escuta, qual que você acha que foi o impacto disso para o seu negócio, para o seu sítio, para a sua fazenda, para a sua indústria, para a sua associação, para o seu grupo de trabalho? E disso você poderia definir indicadores quantitativos, por exemplo. Se uma pessoa da indústria fala assim, olha, o maior impacto foi que eu aumentei meu lucro em X%, foi que eu diminuí acidentes de trabalho, beleza, você já tem 2 indicadores quantitativos aí, porcentagem de lucro e quantidade, diminuição de acidentes de trabalho, por exemplo. Tá? Mas os próprios beneficiados nos ajudam a definir esses indicadores, né? Então, é nisso que a gente queria chegar. Só que a gente precisa fazer isso lá no início da pesquisa, porque aí vai ser uma fase da minha pesquisa que eu vou ter lá, ó, definição de indicadores de impacto. Aí eu defino e eu executo, e não precisa ser tão complicado, às vezes, do jeito que a gente acha que pode ser. Então, eu trabalho com saúde, eu posso entrevistar meus pacientes, eu posso pedir para os meus pacientes preencherem um formulário, além do que eles já fazem. Claro, né, sempre passando por comitê de ética, toda aquela história. Mas a questão é, precisamos planejar. Bom, gente, estou terminando. Ixi, passei, desculpa, Laís, mas estou terminando. O que a gente aprendeu na USP? Que a gente tinha uma tendência à manutenção de métricas atuais, e talvez continuemos com essa tendência, tá? Precisamos ver isso. Nem sempre existe diferença entre resultados e impacto. Eu chutaria a falar que essa ação foi em outubro de 25, que se a gente fizesse agora, provavelmente teria mudado um pouco, mas não totalmente. Por quê? Porque a gente tem uma questão na universidade pública, que não é ruim, mas que a gente muda coordenadores a cada 2 anos de pós-graduação. E nem sempre o aprendizado de um passa para o outro. Né? Então, isso tem que ser contínuo. A gente tem que dar essa formação para os nossos alunos de pós-graduação, disseminar essa cultura, senão a gente não vai mudar. Algumas áreas têm mais dificuldade, por exemplo, as áreas básicas, o professor Jacques citou, né? E eu tinha falado para ele, professor, eu percebo, né, nas nossas falas, que quem é de área mais básica tem dificuldade, então seria interessante, né? E ele falou explicitamente sobre isso, na fala dele, que foi muito boa. Geração de evidências é uma dificuldade, as métricas geralmente não são planejadas, não tem participação do beneficiário, mas a gente pode planejar isso. Surgiu muita dúvida também sobre, mas isso não é extensão? A partir do momento que saiu para a sociedade, não é extensão? Aí a gente rebate e fala, e se for? A pesquisa e a extensão estiverem juntas, qual o problema? Se a sua pesquisa resultou num trabalho de extensão, você aproveita e já registra lá na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, junto com a graduação, aquilo como uma atividade de extensão e vai colaborar para a curricularização da extensão também, já ajuda nisso. Tá? E aqui que eu sei que é polêmico, tem algum professor aqui que é das câmaras de avaliação? Acho que o Milton não é, né? Nem o Montanari. Então, talvez não seja tão polêmico. Mas eu brinco, mas é verdade. Se a gente continuar dentro da universidade, avaliando os nossos planos institucionais de pesquisador só por publicação, nada muda. Se a gente conseguir acoplar a nossa avaliação, estou falando de progressão de docente, estou falando nós USP, tá? Não estou falando da Unicamp, da Unesp, das federais. Se aqui dentro da USP, se a gente conseguir, de alguma forma, avaliar o nosso pós-graduando, de alguma forma, envolvê-lo nessa questão do impacto, os planos das instituições, dos institutos, perguntar sobre impacto. Quando eu for fazer progressão docente, colocar isso na avaliação, aí a gente começa a mudar a cultura. Se a gente continuar dando valor só para publicação e citação, desculpa, gente, a nossa cultura não vai mudar. Tá? Eu tenho tido oportunidade, graças a Deus, de falar isso, já falei isso para a CERT, na CERT, né, a convite deles, na Comissão de Avaliação Institucional, na Comissão de Avaliação Docente. A gente não basta, na progressão docente, perguntar o que você está fazendo em relação ao DORA. É um começo. Foi legal, já ajudou, mas é só o começo. Tá? De fato, a gente tem que começar a colocar isso na avaliação, senão não muda. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Passei um pouquinho, me desculpe, Laís, mas estou à disposição. Obrigada.